Fala galera, bem-vindos ao canal Engenheiro Proativo. Eu me chamo Raimundo Júnior, sou engenheiro mecânico e hoje eu vou trazer um vídeo muito especial para vocês. Eu vou trazer o vídeo da apresentação do meu TCC. O meu TCC eu apresentei ele ano passado, no final do ano, e foi fantástico. Ele falava sobre um pré-filtro de ar de equipamentos de construção. Como vocês sabem, tanto meu estágio quanto meu emprego era voltado nessa área de máquinas. E a gente trazia uma otimização, uma melhora no equipamento. E a gente fez toda a pesquisa, utilizou análise de óleo para coletar os dados e os resultados foram os melhores possíveis. Então confiram a seguir o vídeo da apresentação do TCC, deixe seu comentário, deixe sua curtida. E antes de começar, eu queria deixar um recado. Eu estou com uma parceria do curso de Six Sigma, que é um curso voltado para a otimização de processos, para otimização da produção, redução de desperdícios. É um curso fenomenal, um curso que eu fiz durante a faculdade e eu tô com essa parceria. O primeiro link que está na descrição é o curso do Six Sigma. Então clica lá e confira. O curso está tendo um valor promocional. Está mais barato hoje do que quando eu fiz, para vocês terem uma ideia. Então confiram o curso, confiram o vídeo, deixe seu comentário, deixe sua curtida e boa apresentação para vocês. Primeiramente eu quero agradecer a presença de todos que estão aqui prestigiando esse momento, que é um momento muito especial para mim, pro Lucas, pro Wesley. Agradecer também, em especial, a presença do Luiz San Giovanni, que é um consultor da Técnico, que me ajudou muito nesse trabalho, e sem ele, com certeza, não iria acontecer. Agradecer também ao professor Chestes e toda a banca que estão nos ajudando a chegar nesse final de curso. Bem, o nosso trabalho consiste no estudo de caso de um pré-filtro de um equipamento modelo 821, que é o equipamento da Case. E qual é o nosso objetivo? O nosso objetivo é verificar a eficiência de filtragem desse pré-filtro. É um pré-filtro que ele tem um diferencial dele, ele é um pré-filtro banhado a óleo, que é algo bem diferente, algo que não é muito convencional. E ele tem uma aplicação em equipamento de linha amarela, especificamente no equipamento que está na Ferbasa, que é uma empresa de mineração. Então, vamos fazer a introdução. A gente sabe que é muito importante a manutenção preventiva e preditiva para aumentar o tempo de disponibilidade dos equipamentos, para melhorar o tempo que o equipamento fica disponível e operacional em 100%. E a partir desse pensamento, a gente tem que utilizar algumas ferramentas de controle para controlar que o equipamento esteja fazendo manutenção e que esteja 100%. E uma das ferramentas que a gente usa é a análise de óleo. Eu costumo dizer que a análise de óleo é como se fosse um exame de sangue de um equipamento, que ela é feita a cada 500 horas de operação. Quando é feita a manutenção preventiva, é coletada uma amostra de óleo e dessa amostra é feito todos os tipos de ensaios em relação à ferrografia e os outros contaminantes externos e internos. Também existem análise de vibração, análise por espectroscopia de infravermelho, mas especificamente a gente usou a análise de óleo como coleta de dados. A imagem que vocês estão vendo na tela é uma imagem de uma bombinha utilizada pelos técnicos para coletar óleo na hora da manutenção. Tanto a mangueira quanto esse potinho é descartável. Descartável não, a mangueira é descartável, mas o pote é onde armazena o óleo para fazer a análise. Esse é o equipamento, a 821 da Case. É um equipamento muito versátil, uma pá carregadeira muito boa. E o objetivo é esse, a gente entender a eficiência desse pré-filtro e pensar em relação à redução de custo de manutenção. Porque, como ele é um pré-filtro de ar, os equipamentos que trabalham em mineração geralmente substituem o filtro de ar a cada 500 horas. Só que, com esse pré-filtro, você consegue prolongar um pouco mais. Você consegue substituir o filtro de ar primário com 500 horas, mas o filtro de ar secundário você consegue postergar para 1000 horas. Já gera uma economia de recursos.
Mas vamos falar como é que ele funciona. Esse pré-filtro de ar, ele, como vocês podem ver no desenho, vou tentar... Como vocês podem ver, ele tem essa entrada de ar, que é vulgarmente chamado de chapéu. O ar entra por aqui, ele vai por um tubo até o final do reservatório, e esse reservatório tem óleo de motor, que fica aqui. Essa parte de baixo aqui é removível, fica óleo de motor. E dessa parte com óleo, ele sobe, passando por malhas filtrantes, que eu vou mostrar nas próximas fotos, e vai para esse tubo, que popularmente chamado de mangote, que vai direto para o compartimento do motor. Aqui são essas fotos, foi eu que tirei na oficina da técnica. Aqui é a parte que o ar entra e aqui é o tubo. E vocês podem observar que quando o filtro de ar está sem a parte de baixo, esse tubo é passante, ele atravessa, vai até o outro lado. Aqui vocês podem ver uma parte da malha filtrante. E aí como é que ele funciona? Quando o ar passa pelo tubo e chega nessa parte de baixo, que tem óleo, a turbina puxa o ar para passar por essas malhas. E essas malhas filtram esse ar, tornando ele em até 90% mais limpo. Essas malhas elas seguram as partículas de poeira, sujeira externa. E o interessante é que essa parte ela é removível e você consegue lavar. Você lava com querosene, bate o ar com pistola de ar comprimido e consegue reutilizar. Essa parte não é descartável, como a maioria dos filtros é. Aqui também tem mais algumas fotos, que aqui é a parte que o ar entra por aqui e sai nessa parte. Nessa parte é a parte que vai para o motor. E aí como é que acontece? Aqui é a foto da máquina com o capô aberto. O capô, a entrada de ar fica exatamente aqui. E essa parte são os filtros de ar. Tanto o filtro de ar primário quanto o secundário fica aqui nessa parte, como vocês podem ver com a tampa aberta. Essa foto aqui é o lado oposto dessa, que é para onde o ar vai. Tem uma turbina que puxa o ar, por isso que o ar consegue fazer esse caminho de passar pelo óleo e subir de volta. Essa turbina puxa o ar e segue o ciclo normal. O ar vem pela turbina, sobe por esse tubo, vai para um radiador, que a gente chama de aftercooler, e desse aftercooler ele sai aqui do outro lado e aqui ele já vai para a câmara de combustão, já vai direto para o bico injetor e para a câmara de combustão. O que é interessante desse pré-filtro é que, pelo fato de ser óleo do motor que fica naquele reservatório, as partículas de óleo que vão naturalmente, por ser o óleo que já está dentro do próprio motor, não gera contaminação por óleo. E como ele tem uma malha filtrante antes mesmo do próprio filtro de ar, ele reduz muito a quantidade de silício dentro da câmara de motor. A partir daí, o Lucas vai dar seguimento, mostrando os dados que nós coletamos das análises de óleo e falar quais foram os resultados. Após o Lucas falar isso, o Wesley vai mostrar para a gente um FEMEA, que a partir dos dados coletados, nós fizemos um FEMEA para ter algo mais relacionado à intervenção, a melhorias que a gente propôs. Pode seguir, Lucas. Pronto. Mediante isso, a gente tem a primeira análise dos dados que a gente coletou. Essa análise é interessante porque ela mostra que nos primeiros 250 horas a gente tem um desgaste maior de ferro e de silício. De ferro porque acontece o assentamento do material do motor nas primeiras 250 horas, nas horas de rodagem, e de silício porque, como se trata de um equipamento de escavação, é comum que poeira, e principalmente pelas condições de trabalho, ele seja contaminado com silício, que é um dos componentes principais da areia. E ele vai causar o desgaste abrasivo, que é o nosso ponto importante. O desgaste abrasivo é um desgaste que acontece quando dois ou mais materiais entram em contato, causando fricção entre si, onde são dissolvidas partículas de ferro e, consequentemente, de silício. E em seguida eu pedi para o Júnior passar, que nós temos a evolução da aplicação do pré-filtro, que ele conseguiu reduzir de maneira crítica as concentrações de ferro e de silício, a de silício principalmente porque é um material complicado, é um material desgastante, que ele vai produzir o desgaste não só no abrasivo, mas também o erosivo, mediante as reações químicas do motor. E a partir daí
aí, para que pudéssemos interpretar melhor esses resultados e expor de maneira mais visível, nós construímos um FEMEA, que ele tem o objetivo de nos mostrar como que são feitas as ações para que a máquina tenha o nosso objetivo garantido. É importante salientar que o silício é um material altamente rígido, e por isso que ele é tão preocupante dentro de um sistema como esse, porque as partículas dele são encontradas entre 6 a 9 micrômetros, e mediante isso, em contato com partículas de ferro causando fricção, ele vai desgastar mais rápido o material. Agora eu vou passar para o nosso colega Wesley, e por último eu quero deixar meu agradecimento aqui a todas as pessoas que fizeram parte desse momento, em especial a minha noiva Andressa, que me ajudou de maneira crucial aqui, para que pudéssemos chegar até aqui. É com você, Wesley. Bom, boa noite a todos. Agradeço de antemão a presença de vocês, né, em fazer parte também desse trabalho de conclusão de curso. Vou estar dando continuidade aqui à nossa apresentação. A gente sabe que o FEMEA é uma análise de modos de falha e seus efeitos, né? Tem uma consistência de um método que é utilizado para prevenções de falhas e as suas análises de riscos. E tem o seu objetivo principal, que é justamente evitar as falhas potenciais, e por meio dessas análises de riscos, a gente propôs as ações de melhorias, que é justamente o que a gente fez. A gente utilizou o componente, que é o nosso motor, né? E temos nele a nossa análise da falha, tendo os seus modos de falha, que são os sintomas. Ele tem um primeiro módulo de falha, que é o alto teor de silício no óleo. Esse efeito de falha, que é a consequência da falha, é o desgaste abrasivo nos componentes internos, que a causa da falha foi por conta de uma contaminação externa por poeira. Ele tem um controle atual que a gente propôs, que é a substituição do óleo no intervalo de 500 horas de operação e a análise de óleo. A nossa ação preventiva também proposta é realizar inspeção semanais no pré-filtro de ar. Temos um segundo modo de falha, né, dentro dos efeitos de falha, a diminuição da vida útil do filtro de ar primário, que é causada pela contaminação do filtro. A gente também tem um controle, que é a substituição dos filtros de ar no intervalo de 500 horas, e a nossa ação preventiva semanal do pré-filtro e a análise das próximas a possibilidade de trocar os filtros de ar de maneira mais prematura. Seguindo aqui, a gente vê o segundo modo de falha, que é a elevada concentração de partículas metálicas na análise de óleo. Tem um efeito de falha, que é o desgaste dos componentes internos, que é causada pela libação de material a partir do desgaste abrasivo. Também tem um controle de substituição do filtro a cada intervalo de 500 horas, mas a nossa ação preventiva proposta é parar o equipamento e realizar descontaminação do sistema por completo. O nosso terceiro modo de falha encontrado é a fumaça escura na exaustão, que tem um efeito de falha que é os ruídos muito anormais. Ele é causado pela alta concentração de ferro e fuligem, né? E o nosso controle é parar o equipamento, mas a nossa ação preventiva é verificar sistema de injeção do combustível, substituindo dos filtros de combustíveis, né? Temos aqui, deixa eu só descer o slide, temos aqui o quarto e penúltimo modo de falha, que é o alto teor de cobre no óleo. Ele tem uma baixa eficiência no sistema, porém ele tem dois efeitos de falha, que é o desgaste do trocador de calor e a contaminação de óleo no sistema de arrefecimento, né? A nossa ação aqui é substituir o fluido de arrefecimento, porém a nossa ação preventiva é a remoção para a limpeza do trocador de calor ou substituição do trocador de calor, verificar também a contaminação de óleo no sistema de arrefecimento, controlar o índice de contaminação com as amostras de análise do óleo em um intervalo de 125 horas. E, por último, é a presença de água, né, no motor ou na parte do óleo, que é detectada em análise físico-química, e por isso temos também a questão da vedação da tampa do cabeçote danificada, né? Ela é causada por essa questão da presença de água. A gente tem aqui deixa eu ver, que é para monitorar a análise de óleo, e a nossa ação preventiva é verificar condições de vedação e manter o equipamento sempre limpo, visto que a poeira tende a
umidade. Temos aqui a segunda, dentro dessa última, que é a formação de borras, né, pelo mau manuseio incorreto da amostra de óleo para análise, e a nossa ação é monitorar a análise de óleo periodicamente, e a nossa ação preventiva proposta é a elaboração de procedimentos para assegurar técnicas corretas para a coleta e armazenagem de óleo da amostra do óleo. Por último, é o óleo envelhecido, né? Também temos que monitorar o óleo periodicamente, porém fazer uma ação preventiva que é a troca do óleo. Então, assim, a gente percebe que o FEMEA é muito importante para a gente poder identificar as possíveis falhas e fazer essas correções de modo mais eficaz. Agora eu vou estar passando a palavra para o Raimundo para poder estar fazendo a conclusão do nosso trabalho. Ainda sobre o FEMEA, é interessante que a gente, para fazer esse trabalho, a gente utilizou 5 equipamentos que estavam na Ferbasa, e a gente utilizou 1 ano de amostra de óleos. No total, foram 56 amostras que a gente usou como base de dados. E os relatórios de amostra de óleo, nem todos eram algo relacionado a filtro de ar. Tanto que vocês viram que no FEMEA a gente falou sobre presença de água, alto teor de cobre. E a partir dessas amostras, a gente conseguiu fazer esse FEMEA, por exemplo, quando a gente fala sobre teor de cobre, baixa eficiência do sistema de arrefecimento, a gente propõe essas ações e com intervalos menores. No caso, esse de cobre foi um intervalo de 125 horas, mas como uma ação preditiva, que a gente tem sempre que pensar naquela curva PL, que o equipamento, antes de apresentar uma falha catastrófica, ele apresenta alguns sintomas. E para concluir o nosso trabalho, os resultados em relação ao pré-filtro de ar que nós encontramos foi que houve uma redução, em média, de 73% no índice de silício no óleo do motor, o que significa que, em média, esse pré-filtro de ar ele consegue reduzir em 73% a poeira que vai para dentro do motor. E a gente conseguiu um índice máximo que, em um equipamento, ele conseguiu reduzir em 90% o índice de poeira desse motor, mostrando uma alta eficiência, apesar de ser apenas um pré-filtro de ar, ele tem algo diferente. E a partir desses dados, a gente conseguiu montar esse FEMEA e a gente encerra por aqui a nossa apresentação. A gente agradece a presença de todos, o silêncio e a atenção. E é isso aí. Pronto. Pronto, gente. Então, encerrada a apresentação, foi tudo dentro do tempo, né? Foi tudo bem, a não ser por uma falha da internet logo no começo, né? Não sei se vocês notaram, mas aí, fato fortuito, não tem jeito. Então, eu passo a palavra para qualquer dos professores que queira começar o comentário. Oswaldo, Rodrigo. Rodrigo, quer começar, Rodrigo? Pode ser. Vai lá, por favor. Vou desligar aqui o ventilador para não fazer zoado. Pessoal, inicialmente gostaria de agradecer o convite, né, do Raimundo. Obrigado, Raimundo. Obrigado, professor Xerxes, né, por ter direcionado, né, esse convite. Agradeço bastante. É uma honra estar aqui nessa banca, tá, com o professor Oswaldo aí, já tem tempo que a gente não se vê, né, professor? A gente se viu, acho que 1 ou 2 vezes lá na sala dos professores. Esse semestre eu estou apenas pela manhã por lá na Unijorge, então termina que a gente não se encontra tanto. Bem, eu gostaria de elogiar o trabalho, né, está muito bem estruturado, um trabalho que é um trabalho de engenharia, né, de fato, vocês demonstram isso muito claramente. E é até extremamente técnico, né, do ponto de vista de um texto acadêmico. Algumas coisas, né, coisas bestas, né, de formatação e tal, que não tiram nenhum mérito do trabalho de vocês.
é um trabalho de engenharia, é um trabalho de manutenção. Vocês tiveram essa preocupação, vocês tiveram preocupação em aplicar, né, a matemática que está por trás disso. Muitas vezes a gente sente falta disso, tá? Vocês tiveram essa finesse, né, de trazer, né, um trabalho com início, meio e fim. Então, eu particularmente gostei muito do que vocês apresentaram. Como eu falei, somente alguns detalhes relacionados à formatação do trabalho. Por exemplo, o resumo, ele não tem parágrafo, tá? É um parágrafo único. É estranho, mas é um parágrafo único, tá? Tem que ter em torno de 300 a 500 palavras. Então, são detalhes acadêmicos, né, que fazem parte desse rito acadêmico que a gente precisa seguir de alguma maneira. Uma sugestão que eu dou, né, vocês falaram na apresentação e deixaram muito explícito qual era o objetivo de vocês no trabalho. Isso ficou um pouco escondido. Tá? Vocês colocam objetivos e tal, né, vocês elencam 3 objetivos aqui. O primeiro objetivo é analisar a vida de elementos filtrantes em relação à contaminação do sistema, né, por materiais metálicos, tal. O segundo é verificar a viabilidade econômica em relação a custos de manutenção. E o terceiro é melhorar o tempo médio para falhas, né, o MTTF. É interessante vocês deixarem claro qual é o objetivo geral. Tá? Deixar muito claro isso aqui e, de repente, estabelecer os objetivos específicos. Claro que isso pode ser textual mesmo, de fato, mas é importante, eu, pelo menos, considero importante, destacar o objetivo principal. Por que eu falo isso? Porque, na tua conclusão, vocês precisam falar, deixar claro que vocês conseguiram atingir o objetivo principal de vocês. Então, vocês explicitam o objetivo principal, o objetivo geral na introdução, e na consideração final, na conclusão, vocês demonstram que vocês conseguiram chegar nesse objetivo. Então, o papel do objetivo é esse. É para quem está lendo o seu trabalho saber, olha, ele tinha esse objetivo e conseguiu atingir esse objetivo lá no final. Tá? A metodologia escolhida, né, vocês fizeram uma pesquisa bibliográfica, uma pesquisa documental. Então, eu sugiro até, ao invés de colocar, fizemos uma pesquisa na rede global, tal, não sei o que, internet. Fizemos uma pesquisa bibliográfica, fizemos uma pesquisa documental, né, que os nomes, não dá nome, né, as coisas, né, fizemos, e isso deixa o trabalho, né, com a maior formalidade. Tá certo? Mas, é claro, isso são sugestões e, claro, o orientador, o professor Xerxes, ele vai chegar para vocês para catar ou não essa situação. Eu só estou apenas colocando algumas sugestões aqui que, mais uma vez, eu falo, não tira de jeito nenhum, tá, o brilho do trabalho de vocês, a relevância do trabalho. Quando o Raimundo me explicou que era o trabalho, eu vi a relevância do trabalho, tá? Vocês trouxeram nessa discussão, trouxeram FEMEA, fizeram uma análise de modo de falha, né? Eu fiquei de início, gente, eu confesso para vocês, que no momento que eu estava lendo, cadê, rapaz, esse FEMEA? Esses caras falaram que fizeram FEMEA, mas cadê esse FEMEA? E aí eu fui ver que o FEMEA estava lá no anexo, né? E assim, esse trabalho está no modelo de artigo, não é isso? Me corrija se eu estiver errado, é modelo de artigo, e geralmente artigo não tem anexo. Então, de alguma maneira, o FEMEA, ele precisaria estar, eu sei que é grande, seria complicado colocar ele dentro do trabalho, né, da maneira que vocês fizeram e tal, mas, de alguma maneira, era para estar ali, né. Enfim, é só mais uma sugestão que eu estou dando para você. Na verdade, pela formatação, eu não vejo nem como fazer isso, tá? Mas é algo que vocês podem conversar com o orientador e ver se existe realmente essa necessidade de colocar, tá, o FEMEA dentro do artigo e não como um apêndice, tá? Durante o texto, né, como vocês falaram do MATLAB, falaram
do Fourier e tal. Eu senti falta um pouco de ver a matemática ali, né, e tal. No momento que eu estava lendo ali, eu procurei um pouco, né, nós engenheiros gostamos de número, né, então a gente fica ali meio que atento a enxergar isso. Mas, assim, eu particularmente estou muito satisfeito com o trabalho de vocês, parabéns. Eu acredito que vocês trabalham lá, né, ou pelo menos um de vocês trabalha lá na Ferbasa, né, para ter acesso às informações e buscar isso. Importante isso para o crescimento de vocês, então eu parabenizo vocês, tá, pelo trabalho, pela dedicação. Não fui professor de vocês, eu acredito, tá, não me lembro assim, a não ser que tenha sido na pandemia, mas eu, pela construção do trabalho, eu vejo que são alunos dedicados e eu dou meus parabéns, tá bom? Encerro aqui minha fala, passo a palavra aí para o professor Oswaldo, né, ou para o orientador. Bom, pessoal, boa noite. É um prazer estar aqui, uma honra ver essa turma crescendo, aprendendo e ensinando. Porque tem algumas pessoas aqui assistindo vocês e aprendendo com vocês. Isso é muito importante. O trabalho de vocês eu separei com 2 aspectos diferentes. Eu coloquei o engenheiro da indústria, Oswaldo, trabalhando no polo, como eram meus trabalhos quando eu fazia meus trabalhos no polo. Era assim que nem o de vocês. Ponto. Vai falando, vai tacando, bota uma tabela, não demonstra muitas equações, mas dá os resultados e se alguém perguntar, você explica o detalhe. Bom, tem alguns aspectos que a gente vai vendo nessa estrutura que foi muito bom. Muito bom, você vai levantando. De vez em quando, aquilo que o professor falou sobre o objetivo, isso é fundamental que vocês coloquem o que é que foi atingido e o que é que ainda pode estar por vir. Vocês estão fazendo agora um TCC de graduação, mas esse assunto pode continuar com vocês ou com um de vocês num TCC de pós-graduação, no mestrado e lá vai. Esse assunto ele pode ser explorado em mais detalhe. Então, uma das coisas que a gente faz quando define o objetivo, que vai fazendo, é ao final dizer a continuação desse trabalho pode ser feita pelo grupo ou por outros com tais aspectos. Pronto. Aspectos que vocês agora estão fazendo um TCC, que é uma coisa com tempo limitado. É o acadêmico. De coisas nos norteando. É deste lado que o trabalho de vocês tem mais coisas para a gente comentar. Do outro lado, está bem estruturado. Do lado de cá, o que acontece? Eu tenho um trabalho de 36 páginas. Um artigo numa revista. Imagine que eu vou publicar isso aqui na Abraman. 9 páginas, 7 páginas, 5 páginas. Não pode ser muito grande. Então, eu tenho um limite. E nós temos que ter a característica de como sintetizar. Para sintetizar o trabalho de vocês, é porque vocês, ao mesmo tempo que fizeram o trabalho, vocês deram aula. Então, esse material aqui tem muita coisa dizendo o que é manutenção preventiva, o que é manutenção preditiva e os diversos tipos. E até a origem. Se eu tivesse fazendo um trabalho desse na Abraman, onde as pessoas já são engenheiros e já conhecem, já trabalham com manutenção, eu podia pular aquilo tudo e podia fazer já com a FIMEA
E o que é que eu podia fazer com a fimé para não ficar tão grande? Cortar por modo de falha, fazendo as pequenas tiras. Quando vocês falam de um assunto, tinha aquela pequena tabelinha sobre isso. Por quê? Porque um artigo não cabe uma página inteira numa revista. São saídas que a gente tem. Vocês, como estavam na dúvida de quem é que vai ler, e explicou o conjunto. Então, este trabalho sendo reescrito para publicação, essa parte inicial que explica as coisas que o público daquela direção já sabe, pode ser simplificado. Outra coisa é o seguinte, existem várias coisas que o Word faz e a gente nem vê. As páginas ímpares, ela vai até uma distância, a margem direita das páginas ímpares estão maiores do que a margem direita das páginas pares. Isso, vocês estão aí no meio da tensão, eu vejo isso porque eu estou aqui relaxado, brincando, fazendo piada, então eu estou fazendo coisa séria, eu também estou olhando o tamanho da margem. E eu descobri que há então, é um jeito que a própria Word tem, que se eu for fazer um livro, eu preciso de uma margem grande numa página 1, diferente da página 2. Então, escapuliu o dedo de vocês, ou vocês pegaram alguma coisa como base, que já tinha essa formatação, que é para fazer livro, não é para fazer artigo. Ok. O professor Oswaldo não tem jeito, vai ver. Vocês fizeram o recuo, dizendo a página e tudo. Só tem que... Eu vou dizer para vocês como é que eu começo a avaliar um TCC. Antes de ler, eu pego aqui, passo sem olhar, eu leio só o resumo. Vi que o resumo tinha aqueles problemas que o professor levantou, mais de um parágrafo, o tamanho, como vocês me deram estava com 182 palavras, isso eu checo. Bom, quando eu cheguei aqui, na página 2 eu vi Leite e Prado. Pronto, eu saio procurando todas as referências, se a referência está lá. E aí algumas não tem. Leite e Prado está na página 2 e diz na página 2 que é 2012. Mas na referência tem que é Cielo 2022. E não fala em 2012. Então, Cielo é uma ferramenta de acesso a um documento pela internet. Não é uma referência, tá certo? Aí eu saí depois, tem Guimarães, Silva e Nogueira, na página 4. Na página 5 já é Nogueira, Guimarães e Silva. Do ponto de vista da indústria, se eu estivesse na Ferbasa, na Dow Química, em qualquer uma delas, se tiver Guimarães, Silva e Nogueira, Nogueira, Silva e Guimarães, é a mesma coisa. Do ponto de vista acadêmico, não é. Por quê? Porque a pessoa que pega esse trabalho de vocês e quer repetir alguns aspectos da pesquisa, quando ele for lá para a referência, ele nem acha. Lá tem um Nogueira, Guimarães e Silva, que é uma revista extra, que é 2022. Na página 5 tem Pinto e Xavier, que também não aparece mais adiante. Pinto e Xavier 2009. Na página 6 é Pinto e Xavier 2012. Nenhum 2012 nem 2009 aparece nas referências. Ou seja, nós temos aqui várias referências ao longo do texto que não estão na referência e tem algumas coisas como Trojan que está lá e não aparece em lugar nenhum do texto. Isso é um problema para a indústria? Não, isso é um problema para a academia. Isso é um problema para o dia que vocês quiserem dar continuidade a esse trabalho.
procurar as mesmas fontes que vocês usaram uma vez e não ver. Por exemplo, aparece o Silva 2017. Aparece várias vezes. Ela não consta das referências. Vou admitir Sara aqui, Sara Conceição, minha aluna. Outra coisa é o seguinte. Vocês falam em várias ABNTs. Joia. Uma coisa importante, eu até chamo a vocês. Olha, minha prima Norma, tudo. Só tem que procurar lá se de fato aquela ABNT está vigente. E se é do ano. Eu preciso dizer qual foi a versão que vocês usaram. Porque nós tivemos várias ABNTs que foram aglutinadas ou eliminadas. Então, precisa. E o lugar de ver é a ABNT catálogo. Bom. É um trabalho muito interessante, porque chama atenção e dá um prazer da leitura. Vocês tiveram a felicidade de ter acesso a muitos dados que muita gente não tem. Então, isso foi uma coisa que vocês agradeceram e é com louvor, porque nem todo mundo tem. O ponto-chave são as figuras. As referências das figuras, praticamente nenhuma está na referência lá. Ou seja, fonte, setor 1, que é da figura 4. Fonte, o Instituto Mauá, da figura 5. Não é o Fernandes. Figura 6, EBAN, também não conta. Figura 10, Caines. Então, a tabela 1, aí já é um negócio meio chato, porque a ABNT, quando eu fecho uma tabela, tudo que é lado, a ABNT diz que agora é quadro, não é tabela. E a gente sempre chamou de tabela a vida toda, e por conta da academia eu vou ter que chamar aquilo de quadro só porque ou eu arranco aquelas duas laterais. Bom, gostei muito. Achei que vocês conseguiram comprovar o resultado do ganho. Botaram umas figurinhas na apresentação que não tem no trabalho, mas as do trabalho são suficientes. Vocês estão tranquilos. Fiquei satisfeito e acho um trabalho muito relevante. Até recomendo que vocês depois pensem em reescrever para publicar. Obrigado. São as minhas considerações. Ok, pessoal. Muito bem. É isso aí. É o último. A defesa de TCC é aquele último tapão do corredor polonês, sabe? Não tem aquele corredor polonês, ele está cheio de professor. Então, lhe tapa, termodinâmica e tal, lá vai. Aí o cara vai catando a ficha, já está caindo, aí tem o TCC e pau. Certo? Matou certo? Então, toma ali um cachação aí agora, que é a última oportunidade. Mas eu vou dizer uma coisa importante. Então, gente, o que a gente faz aí? Wesley, só um minuto. Mais importante do que a nota é sair no LinkedIn a foto deste momento aqui. Se os professores estiverem rindo, na hora certa você vai dar um print screen. Print já rolou desde o começo. Não pode pegar distraído, viu? Para não sair a foto feia lá no LinkedIn. Claro. Eu estou meio desfocado aqui agora.